graça. Ainda tem muita música aí, né? Tem ainda um minutinho. Dá um raciocínio, acho que... Voltamos já na live. Já estamos ao vivo. Vamos lá? Voltamos? Voltamos ao vivo. Não, nem dá para parar, né? Queria ficar escutando esse louvor aqui, mas tem muita coisa para a gente compartilhar. Que benção. Obrigado, Fernandinho, pela participação ao vivo aqui na Célula no Ar. Fernandinho ao vivo. Aleluia. Pessoal, como nós introduzimos, nós vamos falar sobre fé. E para falar sobre fé, nós vamos usar o manual. Vocês lembram do manual do programa passado? Manual de instruções. Manual de instruções da vida. Aleluia. Então nós separamos um texto aqui de um sábio homem que andou com Jesus, chamado Mateus. E aí Mateus era um cobrador de impostos. E Mateus, para quem não sabe, para trazer para a nossa realidade hoje, era um improvável caminhante com Jesus, porque era fora dos padrões, né? Falando assim, a sociedade o viria dessa maneira, mas Cristo faz essas coisas, né? Transforma. Então Mateus, o cobrador de impostos, diz para a gente o que, Márcia? Então, na palavra do Senhor, em Mateus 8 até o 5, é assim. Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. E ele disse: Senhor, o meu empregado está na minha casa, tão doente que não pode nem se mexer na cama. Ele está sofrendo demais. Eu vou curá-lo, disse Jesus. O oficial romano respondeu: Não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vá lá, e ele vai. Digo para o outro, venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isto, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado. E ele disse aos que o seguiam: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. E Jesus disse ao oficial: Vá para casa, pois será feito como você crê. E naquele momento, o empregado do oficial romano ficou curado. Muito forte. Muito forte. Gente, a palavra de Deus nesse manual aqui, ela é tão forte assim que eu estava vendo aqui, cada ponto são verdades para a nossa vida que a gente traz, porque Cristo veio nos ensinar, né? E traz porque a gente pode aplicar hoje, no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Isso não é uma coisa que aconteceu há 2000 anos atrás, aconteceu. Mas é de uma maneira, aconteceu fatos assim tão fortes, tão verdadeiros, que impacta hoje a nossa vida e nos habilita a desfrutar e buscar aqui ensinamentos atuais. Eu gostaria que você só pensasse o seguinte: a existência de Cristo foi tão importante para o mundo que ele dividiu o calendário. Não interessa a nação, ela anda debaixo do calendário antes e depois de Cristo. Então teve muito impacto. Então, e nesse texto aqui que Mateus conta essa passagem de Jesus Cristo, nos ensina uma coisa extremamente importante sobre a fé, né? O que é fé na visão do manual?
No dicionário a gente encontra várias explicações, mas eu gostaria que você desfrutasse dessa informação aqui comigo. Hebreus 11:1. Para quem, só para dar uma referência, hebreus são os antigos judeus, são os israelitas, são pessoas. Sabe, vocês lembram daquela passagem que abriu o Mar Vermelho, as pragas do Egito? Aquele pessoal foi o que virou os hebreus. Então, assim, eles viram milagres, coisas surreais, que a gente usa como adjetivo hoje, né, Márcia? Que é bíblico. Então, uma coisa quando é muito bíblico. E foi esse pessoal que viu isso. E Paulo está falando para esse pessoal. Porque quando fala Hebreus, é uma carta que ele está escrevendo para os hebreus. Então, Paulo está escrevendo uma carta para o pessoal que não foram os que viram diretamente, mas foram os antecedentes deles, viram aquilo, então eles sabiam daquela história, viviam todas aquelas histórias maravilhosas de milagres. E olha o que Paulo explica para esse pessoal. Hebreus 11? Hebreus 11:1. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. É a prova de que existem coisas que não podemos ver. Olha aqui isso. Curtinho, mas olha o tanto que você poderoso. A fé é a certeza. Que vamos receber coisas que esperamos. Ok? Então você tem a certeza que vai receber uma coisa que você espera. E a prova de que existem coisas que não se pode ver. Então, a fé está nos ensinando aqui, Paulo nos ensina através dessa passagem, o que a fé é, né? É a certeza que vamos receber coisa que esperamos. Então, peraí, se a gente analisar, por favor, isso não é uma blasfêmia. Fé não tem nada a ver com Deus. Tem gente que nem acredita em Deus e tem fé. A fé nasce com o ser humano. É uma faculdade. Vou te explicar como é que é isso aqui. Vou pegar um caso aqui, por exemplo, um empresário. O empresário, eu acho, na minha opinião, que é um dos grandes exemplos de fé. Porque ele pega um recurso financeiro que ele tem palpável, um dinheiro que ele tem guardado, que é né? E ele faz um investimento em um negócio que ele não tem certeza que vai dar certo. Ele faz pela fé. Não, mas ele nem é cristão, ele não acredita em Deus. Não, mas você entendeu que ele faz baseado, sustentado em uma fé? E é disso que nós vamos falar. Aonde que está a fé, por exemplo, do empresário? Pega o agricultor. Eu tive a oportunidade de passar a infância, viver minha infância no setor rural e tal. O agricultor é um homem de uma fé invejável, porque ele pega o recurso dele, pior do que o empresário, ele enfia dentro da terra. Ele compra semente, paga caro e enfia dentro da terra. E aí? Baseado em que ele faz isso? Ele faz. Outra coisa, o estudante rala, estuda para entrar numa faculdade para sair de lá formado. Medicina, é fé. Ele tem a fé que aquilo vai acontecer. Então, vocês perceberam que a fé é uma coisa que o ser humano tem. Independente de crer em Deus, de acreditar em Deus, independente de Deus, a pessoa tem a fé. Fé faz parte da vida do ser humano. E aqui, o que nós, então, que resolvemos falar de Deus, temos para falar sobre isso? Se a fé é natural do ser humano, não depende de Deus, o que isso tem a ver com a gente? Na verdade, depende. Porque quando a gente nasce, a vida depende de Deus. E todos os nossos talentos, as nossas faculdades, vêm de Deus. Independente da pessoa crer ou não, ela respira, o pulmão funciona, o coração bate. Ela não precisa crer que isso vai acontecer. Isso funciona naturalmente, organicamente. E a fé também é assim. Ela vem de Deus. Deus nos dá essa fé, né?
E Deus é tão gracioso, tão maravilhoso, que Ele não te força a nada. Você usa de um jeito que você quiser. O grande amor de Deus está nisso. Em não te forçar a fazer as coisas. Em respeitar seu tempo. A tua vontade é soberana. Se você não quer, você não quer. Agora, meu amigo, se você quer, você prepara. Porque aí ele vem com força. Ele vem para transformar. E aqui no nosso manual, separei mais um negócio só para explicar o que tem a ver fé e o que tem a ver fé com Deus. Márcia, lê pra gente, fazendo um favor. Continuando em Hebreus ainda, aquele mesmo pessoal, ele continua explicando para ele. Hebreus 11:6. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Na verdade, é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Então você já entendeu que você já nasceu predestinado a agradar a Deus. Você já nasceu com fé. Então você já é predestinado, você vai agradar a Deus. Mas, e as coisas erradas? Isso é outra coisa. Aqui nós estamos falando da fé. Né? É um dom de Deus. Que é um dom de Deus. É um dom de Deus, é uma dádiva. É Deus que dá. Deus é que dá. E ele explica lá na frente depois que ele é o autor e consumador da nossa fé. Que é lindo, consumador é aperfeiçoador. Então ele te dá e aperfeiçoa. Mas o que eu quero pensar nesse versículo é o seguinte. Olha, porque quem vai a ele precisa crer que ele existe. Ok? E que recompensa os que procuram. Olha o tanto que isso é maravilhoso. Você, amigo empresário, vou falar contigo. Você aposta os seus recursos financeiros na tua empresa baseado em estatísticas, projeções, mercado, o teu feeling, tudo isso é tua fé. E você pega e vou investir. Dá certo, porque você é competente, você vai à luta, você vai conseguir, você vai... Então, ok, dá certo. Dá certo porque Deus te deu fé para você dar o teu passo. Só que aí, amigo, ele diz o seguinte, e que recompensa os que o procuram conhecer. Então, se você pegar tudo isso que você já faz no teu negócio e ainda depositar a tua fé em Deus, ele te recompensa. Isso é tão lindo porque assim, é como se ele te presenteasse por você usar o presente que ele está te dando. É maravilhoso. Mas o que isso muda, Carlos? Na verdade, assim, no dia a dia, na realidade, o que isso muda na minha vida? Muda muita coisa. Muda muita coisa. Porque Deus, ele te criou. Só que ele não te criou só carne, ele te criou essência, ele te criou espírito, ele sabe. Ele sabe de coisas que você não sabe, a gente não sabe. Ele sabe da nossa... como é que fala, Márcio? Dos nossos sonhos, né? Do nosso interior, dos nossos anseios, dos nossos medos. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso coração. É o que a Márcia falou. E muitas vezes a gente não conhece o nosso coração. E ele conhece. Aí, meu amigo, vou continuar dando exemplo do empresário. Você quer montar um negócio, futuros empreendedores, quer montar um negócio, e no teu coração você quer montar um negócio para que você seja bem sucedido e para que a tua família desfrute de uma tranquilidade, para que vocês viajem, para que você dê emprego. Então você tem pretensões naturais, lícitas, louváveis, para poder montar o teu negócio. E você monta seu negócio correndo atrás disso, destes sonhos. Só que quando você coloca Deus no teu negócio, nos teus sonhos, crê em Deus, no teu projeto, Deus lê nas entrelinhas dos teus sonhos, dos teus planos. Então, na verdade,
Ele sabe que o que você quer é fazer sua família feliz. O que você quer lá dentro é transformar a vida dos seus funcionários, fazer outras pessoas desfrutar. Você quer ter uma paz para poder desfrutar da vida. E muitas vezes isso não acontece. A gente se envolve no nosso correr, no nosso trabalho, na nossa correria, né? E os sonhos iniciais acabam não acontecendo. A gente vira escravo dos nossos sonhos. Justamente para dar essa estabilidade, né? Para a família, corre, né? Exatamente. Então, quando você coloca Deus, ele lê o teu sonho em 3 dimensões. Aí ele sabe que o que você quer, e às vezes nem você sabe, às vezes a gente não sabe, mas na essência, o que você quer é ser feliz, ter paz, gerar paz. Estou dando um exemplo. E aí ele entra na tua empresa. E o teu negócio prospera não só financeiramente, prospera em paz, prospera em riquezas que o dinheiro não compra, que é você poder desfrutar do seu trabalho verdadeiramente. Você poder passar um final de semana tranquilo, sem ficar pensando, será que vai dar? Será que a conta vai dar para me pagar? Será que os produtos vão ser vendidos? Será que eu preciso abrir outra loja? Não. Ele te dá essa paz que a gente busca e às vezes se perde nessa caminhada buscando. Então, aqui é a resposta do que é a recompensa de Deus. Okay? Quando você crê em Deus que diz aqui, e procura conhecê-lo, você traz ele para a sua vida dessa maneira. Então, ele transforma o seu sonho de papel num sonho verdadeiro, num sonho de alma, né, que você falou, do coração. Sim. Né? Ele lê o coração. Um outro exemplo também que talvez fica fácil, às vezes a pessoa fala assim, eu quero construir uma casa. O sonho dela é esse. E ela consegue, lógico que consegue. A gente está vendo aí pessoas que não tem nenhum vínculo espiritual com nada, óbvio, o mundo acontece. Mas quando Deus está no projeto, ele está lendo que você não quer construir uma casa, você quer um lar. É um pacote completo, é um lugar para você acolher a família, filhos, netos, amigos, para você receber com alegria, um lugar para você chegar e descansar, não só ao corpo, mas a mente, um lugar para você chamar de seu, um pedaço do céu na terra. Deus lê o que está escrito dentro do seu coração. E aí o sonho da casa não é tijolo, não é parede, não é construção. É essa casa, este lugar de paz, esse habitat que Deus cria. Então, a diferença, meu amigo, minha amiga, de você crer em Deus junto com as tuas crenças naturais, de trabalhar, de correr atrás, de fazer por onde, você dá pode falar, será um plus? Pode, né? Plus pode. Um up. Você dá um up no seu sonho. O sonho sai do 2D e vai para o 3D. Ele fica muito mais... Ele te completa verdadeiramente, sabe? Eu estudei em publicidade um termo que chama de sonância cognitiva, que são assim, as pessoas que correm atrás e adquirem e não está satisfeito. E adquire e não está satisfeito. E adquire e não está satisfeito. E vive nesse... Não se sente... Vira uma sansara, né, Márcia? Como milionários, né, que querem cada vez mais dinheiro. Não tem aonde pôr mais e quer mais. Você percebe que não faz sentido essas coisas, né? Bilionários que quer mais. Não tem fisicamente onde guardar mais e quer mais. O que uma pessoa faz com 5 bilhões... que ela precisa de 6 para fazer? Acho que nada, né? Então, assim... E assim, a gente acaba entrando nesse dia a dia, pensando que está realizando e às vezes se frustra. Poxa, tá, eu consegui formar. E agora? Poxa, eu consegui minha casa, mas foi tão desgastante construir minha casa que eu até
meu casamento ficou abalançado. Porque a gente brigou tanto, não foi um desfrute. Eu consegui tanto fazer minha festa de casamento que no dia eu nem desfrutei, porque não teve um momento, né? Então, Deus faz isso na tua vida. Põe ele na tua empresa, tá? Põe ele no teu casamento, põe ele na criação dos teus filhos, põe ele no relacionamento com os teus pais. Se você é empresário, se você não é funcionário, põe ele na sua empresa, onde que você trabalha. Entra lá com essa visão, sabe? Estou trabalhando para Deus. O que eu faço é meu sonho que está sendo realizado. Você vai ver o desfrute, o prazer, a satisfação que você vai ter em fazer o que você está fazendo normalmente, né? E sem peso, né? Fica mais leve. Na verdade. Meu trabalho, né? Por exemplo, né? Quando eu estou no meu trabalho, eu estou lá, é pelo Senhor, né? Então, assim, tudo que eu procuro fazer, né? Na minha vida, no meu trabalho, na igreja, é para o Senhor, né? Porque tudo é para Ele. Temos que fazer tudo com excelência, não é mais ou menos, né? Tem que ser com excelência. E com excelência é do Até Senhor. arrumar uma casa. É uma quarta. Arrumar uma casa, né? Tem que ser tudo com excelência. Irmãos, olha o quão poderoso é isso, né? A fé existe no mundo, tá aí, presente de Deus te deu de brinde. E aí ele fala assim, usa comigo, você vai ver o que vai acontecer. Porque muitas vezes, meu irmão, a pessoa às vezes, assim, a gente que circula nesse meio, às vezes vê pessoas que talvez não tenham nenhum envolvimento espiritual se dando bem financeiramente, ou no casamento, e ele às vezes não. E por outro lado, a pessoa que ainda tem uma certa resistência com Deus, e fala, poxa, para que eu preciso de Deus se meus negócios vão bem? Amigo, se vai bem, você vai conhecer o ótimo, você vai conhecer o excelente, você vai conhecer um outro nível. Então, aqui ninguém está te chamando para fazer nenhuma coisa assim, a gente não fala sobre religiões, não fala sobre igrejas, é uma palavra realmente de edificação. Começa a fazer esse teste, você não vai perder nada, sabe? E é muito simples, porque para falar com Deus, não precisa de muito não, sabe? Uma oração sincera, assim, não é sincera no sentido de dolorido. Eu acho que a melhor visão que você pode ter de Deus é de um pai amigo, né? Um pai que cuida, que está ali. Então, é esse relacionamento. E você vai ver quantas transformações ele vai fazer na sua vida. Né? Temos acesso direto ao Pai, né? Sim. Como nosso Pai, né? É. Não precisa de muita coisa para chegar nele, para pedir, né? Algo, né? Quando você chega na casa do seu pai, você não pede licença para você abrir a geladeira. Né? Você tem essa intimidade, né? E geralmente as pessoas acham que Deus está longe, né? Ele está tão pertinho. Tem uma canção que... Como é que chama, Bruno? Você lembra que é a canção que fala tão perto Deus, está tão como a pele dos meus ossos, né? Você lembra dela? Nossa, lembra, amor? Uma como canção muito linda. Fala que Deus está tão perto como a canção dos meus lábios. Não, é lindíssimo. Depois nós vamos achar, vamos pôr esse louvor. Muito bonito. Você lembra? Lembro. Né? Agora, só o mundo é muito complicado. E às vezes a gente não teve um bom relacionamento com o pai. E aí a gente tenta associar Deus àquela figura paterna que não foi muito boa. Meu amigo, minha amiga, deixa eu te falar. Esse pai que a gente fala é o pai que a gente sonhou, sabe? Porque os nossos pais também são falhos. E a gente está aprendendo com o caminhar. Então, quando a gente fala que Deus é pai, é paizão, sabe? É papai. É pai que talvez é o pai que a gente não teve mesmo. É o pai de amor, é esse pai. Né? Mas eu quero voltar aqui, Marcos, eu quero voltar no que a gente começou. Olha, vamos voltar aqui. Você lembra Mateus? Eu marquei aqui, grifei, alguns pontos só para você entender essa questão, tanto que é a fé, né? Então Jesus estava caminhando, um oficial romano encontrou ele e pediu que ele fosse curar um empregado, não é isso? E aí Jesus falou assim para ele, eu vou lá
curá-lo. O oficial falou, não precisa. Eu estou debaixo de autoridades, porque eu sou soldado, eu tenho capitão, eu dou ordens também, eu entendo do que se trata uma autoridade. E aí, se o senhor só der uma ordem, isso vai acontecer, não precisa do senhor ir lá. Aí Cristo fala assim, quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e falou, nunca vi tanta fé, nem entre o povo de Israel. Vocês param para prestar atenção nisso aqui? Jesus está falando aqui, ó, nem do povo de Israel ele está falando. João Batista, ele está falando dos discípulos que andavam com ele, ele está falando de toda Israel. Ele falou, nunca vi, e esse aqui era um soldado romano, ele não era do povo de Israel. Então, Jesus, o próprio Deus, ficou admirado com a fé daquele soldado. Olha que lindo isso, né? Nem o pessoal que andava com ele, nem os discípulos que andavam com ele, tinha tanta fé. Na verdade, ele até falava para os discípulos ao contrário, né? Falava que eles tinham pouca fé, né? Chamava homens de pouca fé. E para esse soldado, ele disse ao contrário, nunca vi tanta fé. Ficou admirado. E aí ele disse assim, vá para casa, pois será feito como você crê. E naquele momento o empregado do oficial ficou curado. Isso aqui que eu quero chamar a atenção, pessoal. Essa aqui é a palavra-chave. Será feito como você crê. Lembra que a gente falou? Deus não vai te invadir. Deus, ele é um... como é que fala? Gentleman. Gentleman. Ele é suave e poderoso, sabe? Ele não te invade, ele respeita a tua vontade, ele caminha contigo. Será feito como você crê. Meu amigo, vou te falar a verdade aqui agora. Isso é uma verdade tão importante na sua vida, porque se você tem crido que para você ser feliz é preciso sofrer primeiro, o universo inteiro vai respeitar a sua vontade, porque é como você crê. Se você crê que para o seu casamento ser feliz, você tem que... Um exemplo. Passar turbulências. Comer um saco de sal. O povo não falava isso antigamente? É verdade. Não é, Bruno? É verdade. Tem que comer um saco. Conhecer o outro, tem que dar um pouco de sal. Sim, se é nisso que você crê, querido, a palavra te sustenta. É isso que vai acontecer. Mas se você crê que para o casamento ficar bom você tem que comer um saco de açúcar, vai ser assim, vai ser doce. Não, o que você está falando não é verdade. Não, não sou eu que estou falando, é o manual, está escrito no manual. Será feito como você crê. Gente, essa situação aqui é tão emblemática porque é o seguinte, Jesus Cristo naquela época era um popstar que andava ali. Ele andava cercado, multidão em volta, todo mundo já sabia dos milagres que ele tinha feito. Se fosse nos dias de hoje, imagina uma pessoa andando na rua, fazendo milagre, curando, sarando, o mundo anda atrás, uma pessoa assim, extremamente solicitada, um artista, sabe, como se fosse um artista, uma celebridade. E o soldado parou ele e falou, meu empregado está doente. Aí Cristo falou para ele, eu vou lá, agora. E o soldado pegou e falou assim, não precisa. Será que nós faríamos isso? Se nós tivéssemos com um problema, não tinha jeito de resolver, e naquele momento na rua eu encontrei a pessoa de difícil acesso que conseguiria resolver o meu problema, e a pessoa virasse para mim e falasse assim, não, cara, eu vou lá na sua casa agora. E eu ia falar assim, não precisa. Se o senhor mandar, a coisa vai acontecer. Então, Jesus admirou tanto com a fé dele, que pegou e falou assim, rapaz, sua fé é power. Vai ser feito do jeito que você crê. E foi. Está ali falando. Ficou curado. Entendeu? Então, assim, tem um termo muito que virou quase que chacota, assim, no meio evangélico, que fala assim, poxa, isso é pecado. E ficou bonitinho, engraçadinho, né? Letra de música. Meu amigo, pecado é o que te afasta de Deus. Não que Deus afasta de você. Isso não acontece. Pecado te afasta de Deus. Então, você já ouviu falar assim, assistir novela é pecado? Já ouvi falar, você já? Eu já ouvi falar. Ouvir música assim é pecado? Eu já ouvi falar. Será que é?
aquilo, vou só dar um exemplo aqui. Você assiste um filme, nós assistimos um filme, e naquele filme nos ensina que o casamento é cheio de turbulências ou cheio de conto de fadas e tal. E aí aquilo cria na gente um sistema de crença. Aí você casa, não é bem aquilo. O que está alimentando o seu sistema de crença são coisas que te afastam do presente que Deus quer te dar. Então, assim, o soldado romano, por que ele sabia que a palavra de Cristo ia curar? Não precisava da presença dele. Porque ele já tinha aprendido isso, ele era um soldado, ele sabia o que era autoridade. A vida dele, o sistema de crença dele foi baseado nisso. Ele era um soldado, aprendeu a obedecer, aprendeu a mandar, sabia que existia uma autoridade. Então, a vida dele foi construída com esse sistema de crença. Por isso que ele acreditava dessa forma. Então, é muito importante, meu amigo e minha amiga, o que você deixa entrar dentro da sua vida. O que te faz construir o teu sistema de crença. Se você está assistindo um jornal e ele está falando que o mercado está ruim, que o comércio está ruim, que o desemprego está ruim, é tudo verdade, não é? Não é verdade. Pode ser fatos, porque a verdade está escrito aqui, ó, no manual. A fé é a certeza das coisas que vamos receber, as coisas que esperamos e a prova de coisas, da prova de que existem coisas que não podemos ver. Então, querido, não acredita nisso não. Isso é um fatos. E fatos muda. Muda o governo, muda o fato. E a verdade está aqui. Essa verdade não muda. Essa verdade tem séculos que existe. Então, é nela que se apoia. Na verdade que você não vê. Que é a fé. É na fé que você vai escutar Deus dentro do seu coração. Faça isso. Isso que dá certo. Haja dessa maneira. Não é? Estava lendo aqui e realmente, né, o oficial, ele reconheceu a autoridade de Jesus. Ele sendo autoridade, né? Ele reconheceu a autoridade. Olha que ele nem andava. Ele nem andava. Ele nem andava Ele com nem Jesus era, e ele reconheceu. Ele nem entendia. Então, né? Jesus falou, né? Porque ele não viu uma fé maior assim, né? Israel. Pessoal, Jesus Cristo tem poder? Tudo. Todo nome assim. Deus, quando falou, seu nome é acima de todos os nomes, então qualquer nome que inventar está para baixo dele. É lindo isso. É lindo. Mas o mais lindo disso tudo, que esse poder, se não habita, quer habitar dentro de você. Quer fazer com que sua vida tenha esse poder. Isso não é coisa da minha cabeça, não. Está escrito no manual. Eu vou ler aqui. Márcia, só para ver. Não, Márcia, eu quero que você leia esses... Olha aqui. Lucas 18:42, esses 3 últimos trechinhos desse versículo. Desse aí. Ok. Lucas 18:42. Então Jesus disse, veja, você está curado porque teve fé. Uhum. Em Lucas 8:48, aí Jesus disse, minha filha, você sarou porque teve fé, vá em paz. Uhum. Em Lucas 17:19, e Jesus disse a ele, levante-se e vá, você está curado porque teve fé. Aleluia. Aqui foi 3 casos. Imagina quantos não teve. Você está curado por quê? Porque teve fé. Você sarou por quê? Porque teve fé. Você está curado porque teve fé. Então, quem te curou foi a fé em Cristo. Quem curou esse povo. Cristo, lá, não podia fazer muita coisa se a pessoa não tivesse fé. Olha o tanto que é importante essa questão de crer nisso. Tá bom, entendi, cara. Quer fé, como é que faz para ter fé? O manual ensina. Ensina, Márcia. O manual ensina a ter fé? Sim. Tanto que na cidade onde ele nasceu, ele fez poucos milagres. Foi. Né? Como o poder dele acabou lá, é? Não. Ô, Márcia, Porque como as é que... pessoas não tiveram fé lá. Não Né? tiveram. Então, como é que o manual ensina a gente a ter fé? Lê pra gente. Romanos 10. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem.
Lembra que eu falei no começo? Os israelitas viram as 10 pragas do Egito, viram o mar abrir, viram o muro de Jericó cair, viram os maiores milagres e eles não tinham fé. Eles ainda murmuravam, ainda reclamavam. Porque a fé, meu amigo, não vem do ver, vem do ouvir. A mensagem. Então, se você está ouvindo jornal que está falando que as coisas estão ruins, isso vai alimentar a sua fé falando que as coisas estão ruins. Se você está ouvindo jornal falando que está desemprego, você não vai arrumar um emprego, porque a fé vem pelo ouvir. Eu sou formado em publicidade. Como é que eu ganhei esses títulos? Esse título? Ouvindo meu professor falar, eu aprendendo. Buião, como é que você formou em jornalismo? Não foi? Ouvindo. Você vai lá, tem aula. Então, quer crescer em fé em Cristo, em Deus, numa fé que muda a sua história e de quem está à volta? Escuta as coisas de Deus. Isso. Sabe, assim, como eu disse no começo aqui, a gente não levanta nenhuma bandeira de religião, de igreja, nada. Nós somos cristãos, adoramos essa mensagem, somos apaixonados por Cristo. Mas aonde tem palavra de Deus, você sabe onde tem, meu amigo, minha amiga? Você sabe, não é? Então, começa a mudar isso hoje. O momento é aqui, ó, né? Eu estou aqui, daqui para frente eu começo a escrever meu futuro. O que ficou para trás, ficou. Então, eu vou alimentar o meu espírito, a minha alma, o meu sistema de crença com coisas de verdade. Verdadeiras, não são fatos jornalísticos, conversa, fofoca, não. No que a verdade diz. Cristo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida. Irmão, pode ir com fé, eu te garanto. Quem sou eu para te garantir, hein? Pensou? Mas a minha vida, o meu viver, o meu desfrute, não o meu comportamento, porque eu sou um homem, vacilo, mas assim, mesmo nos meus vacilos, eu posso te garantir, te sustentar, que o autor da vida, Jesus Cristo, Deus, tem uma vida diferente, uma vida especial, um caminho tranquilo, um caminho de flor, de refrigério, de água fresca, de sombra, de descanso. Descanso. Plena. Márcia, nós estamos nos minutos finais, eu queria pedir um louvor, você quer deixar alguma mensagem? É o que eu costumo dizer, né, que quando eu passei a colocar o Senhor, né, no centro da minha vida, no centro do meu casamento, no centro do meu trabalho, mudou muito. Né? Então é isso, né? Coloque, né, o Senhor no centro. Na live. Né? Não deixe que nada, nem marido, filhos, trabalho, tome o lugar, né? Também. Que é dele de direito, que é de Deus. E vocês vão passar a ver, né? As mudanças. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, que o lugar é dele, né? O primeiro lugar tem que ser ele, tudo flui, gente. Tudo. Casamento, trabalho, vida financeira, tudo. Tudo flui. E as coisas começam a acontecer. Faça a experiência. Deus é tremendo, né? E como o Carlos falou, né? Ele é um gentleman, né? Ele não força a barra, ele bate a porta, né? E te convida para viver nessa plenitude com ele. Amém? Amém, glória a Deus. Irmãos, estamos chegando ao fim do programa com o coração cheio de alegria. Quero deixar um abraço aqui pro pessoal da live. Obrigado, pessoal. Falar o nome de Thaís Miranda. Ah, sim. A minha querida Thaís Miranda, a Ingrid, né? A minha pastora Andréia. Duas meninas, né? Eu quero que você mande abraço para esse papel. Eu vou mandar abraço para esse papel. Thaís Miranda e Anísio Chagas, Luciana Silva, Antônio Jorge, Gilson Lima, Éder Dias, Marcos Moreira, Forró Guará? É o Rony Lima. Rony Lima, grande irmão, obrigado, Rony. Felipe Nunes, Uziel Oliveira. Pessoal, coração, obrigado pela participação. Deixa a gente realmente entusiasmado, incentivado a continuar aqui. Obrigadão. Estamos sempre juntos aí. E seus abraços? Então, o Tony Barrais, Tony Brás. Brás. Tony Brás. Ok, Tony Brás, Marcelo Lopes, Rosângela Salaberry, Andréia Vilauba,
Sheila Gelt, Juliana Xavier, Estevão San Romo, é isso? Isso. E Cida Monte. Pessoal, show de bola, muito obrigado. Eu quero deixar vocês com esse louvor, que ele entra no coração de vocês, essa mensagem que deixou. E eu tenho certeza que o que esse louvor vai cantar é que sua vida vai cantar daqui para frente. Você é filho de Deus, você é amado, você é a coroa da criação. Deus te fez com amor, com carinho. Abençoamos a sua semana, a sua vida. E segunda-feira nós vamos estar aqui de novo com uma palavra empolgante para você. Cunhão, solta pra gente o campeão. Isso. Tá no ponto? Tá no ponto. Bora lá. Um abraço, pessoal. Até semana que Tchau, vem. pessoal. Você foi no acho que você foi no carro, só pra saber o tempo, né? Isso. Acredite, é hora de vencer. Tá lá ainda? Essa Tá na força hora, vem de dentro de você. Você pode até tocar no céu sem crer. Acredite, em um Senhor. Seu poder traz melhor. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Pode encerrar?